Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos trabalhar com esse conteúdo de raiz quadrada. É um conteúdo que muitos alunos ficam ansiosos por aprender. Muitas vezes os alunos lá do Fundamental 1 perguntam para a gente: professora, quando que nós vamos aprender raiz quadrada? Então, pessoal, chegou a hora. Hoje nós vamos ver raiz quadrada com números naturais e também com números decimais. Vamos lá. A raiz quadrada, ela é conhecida como a sexta operação matemática. Vamos relembrar. A primeira operação é a adição, a segunda é a subtração, a terceira operação é a multiplicação, a quarta é a divisão, a quinta operação é a potenciação e a sexta operação é a raiz, radiciação. Hoje nós vamos trabalhar com raiz quadrada. Ela é a operação inversa da potenciação. Lembrem-se que sempre uma operação vai servir para simplificar alguma outra operação. Então, nesse caso, a potenciação apareceu e a operação inversa vai ser a radiciação, que é a raiz quadrada que a gente vai trabalhar hoje. Ela é usada em cálculos de área, de perímetros, fórmulas e expressões numéricas. É um conteúdo que vocês vão trabalhar não só no sexto ano, mas em várias outras séries até o ensino médio, até vocês entrarem na faculdade, dependendo do curso que vocês escolherem. Bom, quais são as partes de uma raiz quadrada? Vejam bem, nós temos aqui o número que está aqui dentro é chamado de radicando. O símbolo da raiz, que parece esse Vzinho aqui, ó, é o radical. O número que está aqui do lado de fora, bem aqui sentadinho, ó, no radical, é o índice. E o resultado é a nossa raiz. Então, essa aqui, ó, essas são as partes de uma raiz. Nesse caso, uma raiz quadrada. Só uma curiosidade. Lá na potenciação, quando a gente tinha um expoente 2, a gente falava que a potenciação estava elevado ao quadrado. Aqui na radiciação, quando o índice é 2, nós vamos ler raiz quadrada. E aí, existe ainda uma negociação, digamos assim, que diz que eu não preciso colocar esse índice aqui, esse número 2. A gente vai partir do princípio que sempre que não aparecer esse 2 aqui, que é o índice, a gente vai entender que é uma raiz quadrada. Então, ele foi liberado, ele não precisa trabalhar quando a raiz for quadrada. Então, apareceu uma raiz que não tem índice, essa raiz é uma raiz quadrada, ok? Bom, calculando a raiz quadrada. Muita atenção aqui. Eu tenho aqui, olha só, não apareceu o índice. Então, a gente vai ler a raiz quadrada de 9. Aqui já apareceu que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Bom, se a raiz quadrada de 9 é igual a 3, a raiz quadrada de 36 vai ser igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Conseguem perceber que, na realidade, a raiz quadrada, ó, o valor que está aqui dentro, que é o radicando, é a resposta de um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Vejam aqui, eu tenho a raiz quadrada de 36. Ó, 36 é a resposta de um número multiplicado por ele ao mesmo tempo, 2 vezes. Com isso, nós temos que um número que multiplicado por ele mesmo resulte no radicando. E aí a gente encontra o valor da nossa raiz. Então, relembrando, qual é a raiz quadrada de 9? A gente vai buscar ó, quanto vezes quanto, e tem que ser o mesmo número. Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. Tchan, tchan. Que número vezes ele mesmo dá 36? 6. Muito bem. Número 1.
Qual número elevado ao quadrado é igual a 9? Qual número elevado ao quadrado é igual a 9? Você já sabe a resposta? Olha lá, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3. Número 2. Nós temos o número 2, isso daqui, ó. Qual número elevado ao quadrado é igual a 36? Vamos ver. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. Ou seja, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Como calcular a raiz de um número decimal? O que nós vimos até então foi a raiz quadrada de um número natural. Agora, a gente vai procurar até encontrar um número com vírgula, que é o número decimal. Pessoal, é bem fácil também. Prestem atenção. Eu tenho uma raiz quadrada, verifiquem, ó, não apareceu o índice, é porque é quadrado. Qual é a raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos? Ou 1,44 ou 144 centésimos? Podemos representar esse número na forma de fração centesimal. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Eu posso fazer de várias formas. Eu vou apresentar uma para vocês e vou apresentar outra. Vocês vão usar a forma que vocês se sentirem mais confortáveis. Então, olha lá. 1,44 não é 1 inteiro e 44 centésimos, porque ele tem duas casinhas depois da vírgula. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui embaixo, ó, eu tenho décimos. E aqui, ó, deixa eu até fazer aqui um tracinho. Aqui eu tenho essa segunda casa, o centésimo. Então, pessoal, se eu tenho 1 inteiro e 44 centésimos, é porque eu posso representar esse número usando uma fração centesimal. Olhem aqui, centesimal, porque eu vou ter um denominador 100. Então, como é que a gente faz? Eu ignoro a vírgula. Ignorando a vírgula, eu tenho o número 144. Pois bem, eu trago ele para cá, ó. Eu trago ele para o numerador, 144. E agora, eu coloco um denominador 100. Por que 100? Porque nós chegamos na segunda casa decimal. Olha aqui, ó. O número dado vai até os centésimos. Então, aqui eu vou colocar sobre 100. Quando eu coloco esse valor dentro da raiz, porque é uma raiz quadrada, olhem só aqui, eu vou fazer eliminando a minha raiz andar por andar. Então, aqui, ó, aqui em cima, eu vou buscar qual é a raiz quadrada de 144. Então, nós vamos aqui, ó, procurar quanto vezes quanto dá 144. Nós temos aqui do ladinho, ó, nós temos a resposta 12. Muito bem, agora eu vou fazer a mesma coisa com o denominador. Nós vamos buscar, ó, quanto vezes quanto dá 100. E lembrem-se que tem que ser o mesmo número. Que número vezes ele mesmo dá 100? 10. Perfeito. Eu tenho agora um denominador 10. Pessoal, eu tenho 12 décimos. Como é que eu faço agora para voltar e colocar a minha resposta com o número decimal? Afinal de contas, o número dado aqui em cima, olhem, é um número decimal. Então, a minha resposta também será um número decimal, a não ser que o enunciado esteja pedindo algo diferente. Então, se eu tenho 12 décimos, a gente vai fazer o processo inverso. Eu vou colocar primeiro o número que está no numerador. Eu venho aqui e escrevo o número 12. E agora, eu vou analisar quantos zeros eu tenho aqui na parte de baixo. Eu tenho um zero, porque eu tenho o número 10. Então, eu tenho que fazer esse número aqui, ó, virar décimo. Portanto, eu vou acrescentar a vírgula exatamente aqui, entre o número 1 e entre o número 2.
ok? Então, de resposta, nós teremos 1 inteiro e 2 décimos. Ok. Podemos seguir. A raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos é igual a 1 inteiro e 2 décimos. Aqui a gente pode ainda fazer um teste só para vocês perceberem, aqui usando a calculadora. 1,2, que é o meu resultado encontrado, vezes ele mesmo, tem que dar o resultado de dentro da raiz, que é o nosso radicando. E vocês podem observar que nós encontramos 1 inteiro e 44 centésimos, ok? Agora vai ficar fácil, muito fácil. Vejam bem, se o quadrado de 0,2 dá 0,2 vezes 0,2, que dá 0,04, mais um lembrete. Na multiplicação, a gente soma a quantidade de casas, que aqui no caso são 2, e acrescenta na resposta. Então, eu tenho 2 vezes 2 dá 4. E agora eu acrescento a vírgula contando 2 casas decimais. Bom, se eu tenho que 0,2 vezes 0,2 dá 0,04, quanto que vai ser, então, a raiz quadrada de 0,04? Vai ser 0,2. Por quê? Porque nós vimos aqui em cima, ó, que 2 décimos vezes 2 décimos dá 4 centésimos, certo? Tchan, 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 tchan. Calculando. Pessoal, quais são as etapas que a gente vai ter que cumprir para encontrar a raiz quadrada de 0,09 ou 9 centésimos? Vamos ver. A primeira etapa, eu vou ignorar a vírgula. Ignorando a vírgula, eu tirando a vírgula daqui, eu passo a ter 009, e 009 é a mesma coisa que 9. Agora, a gente vai encontrar a raiz quadrada de 9. Perfeito. A raiz quadrada de 9 dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, o valor encontrado foi 3. A quarta etapa, nós vamos retornar com a vírgula no resultado. Ele terá a metade das casas do radicando. Olhem só essa dica é preciosa. Vejam bem, se eu tenho aqui dentro 2 casas decimais, na minha resposta eu vou ter exatamente a metade dessa quantidade. Então, se eu tenho 2 casas aqui, na minha resposta eu vou ter uma só. Olha só, a raiz quadrada de 0,09 é igual a 0,3. Por que 0,3? Porque para eu encontrar a raiz quadrada de 0,9, nós vamos ter que fazer 3 décimos vezes 3 décimos, que vai dar 9 centésimos, ok? Vamos apagar aqui e vamos seguir. Brincando com as raízes. Pessoal, vamos pensar juntos. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 1 inteiro e 21 centésimos. Se eu tenho a raiz quadrada de 1 inteiro e 21 centésimos, a primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar a minha vírgula. Eliminando a minha vírgula, eu tenho o número 121. E nós temos que pensar quanto vezes quanto vezes quanto vai dar 121? Vou colocar aqui um sinal de multiplicação. Quanto vezes quanto dá 121? Vamos pensar. 5 vezes 5 dá 25. Tá longe, eu quero 121. 9 vezes 9 dá 81. Tá mais perto, mas ainda não está muito próximo de 121. 10 vezes 10 dá 100. Tá chegando perto. E 11 vezes 11 dá 121. Encontramos. Olha lá, eu tenho 11 vezes 11. Tranquilo, vou colocar aqui a minha resposta do lado. 11 é a minha resposta. Agora, nós vamos analisar a nossa casa decimal, a parte decimal. Eu tenho 2 casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais,
significa que na minha resposta eu vou ter a metade desse valor. Então, pessoal, de resultado, nós temos 1,1. Vou anotar aqui do ladinho para vocês. 1,1. Essa é a resposta da raiz quadrada de 1,21, ok? E a próxima raiz que a gente vai agora tentar encontrar é a raiz quadrada de 1,69. Olhem bem, tá bem fácil. Nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui a raiz anterior. Nós vamos eliminar a vírgula. Eliminando a vírgula, nós temos o número 169. E eu tenho que procurar um número vezes ele mesmo, que dê 169. Gente, se a gente encontrou que 11 vezes 11 dava 121 e agora eu quero 169, tá próximo, mas a gente ainda precisa aumentar um pouquinho. 12 vezes 12 dá 144. E agora? Eu preciso de 169. 13 vezes 13, muito bem. Bom, eu encontrei o 13 e agora nós vamos analisar as casas decimais. Mais uma vez, eu tenho duas casas decimais. Tendo duas casas decimais, na minha resposta eu vou ter a metade. Então, se eu encontrei 13 de resposta, eu vou ter então 1,3. Por quê? Porque eu consigo ter uma casa decimal para poder multiplicar por ela mesma, né, para tirar a prova real e encontrar 1,69, certo? Pessoal, dessa vez não tem tarefa. Então, pessoal, qualquer coisa, revejam o nosso vídeo, anotem o que vocês acharem importante e preparem-se para a nossa aula online. Um beijo para vocês e tchau, tchau!